E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Há muitas pessoas que têm fé, possuem a fé, porém, as mesmas pessoas não têm tido coragem, audácia para usar a mesma fé e tomar posse daquilo que Deus prometeu na sua palavra. Então, o que isso significa? Significa que essa fé que elas possuem, na realidade, está mais ligada às emoções, aos sentimentos do coração, do que propriamente a fé. Porque a fé é a voz de Deus dentro de nós, é um pedaço de Deus dentro de nós. A fé é um sinal de Deus dentro de nós. Então a pessoa diz assim: eu quero receber o Espírito Santo, mas eu também quero curtir as alegrias, os prazeres da carne. Então, esse tipo de fé que ela possui é enganosa, é uma fé fingida, é uma fé que não funciona. Só funciona para levá-la na igreja, sentir emoções, cantar, orar, mas não ter aquela ousadia de cobrar de Deus aquilo que ele tem prometido na sua palavra. Então você verifica que a pessoa às vezes tem fé, mas essa fé é fajuta, é enganadora ou enganosa. E por conta disso, entra ano, sai ano, a vida dela não muda, não sai do que é. Essa é a realidade. Há anos na igreja, na sua denominação, mas a vida não é transformada por conta de faltar a fé verdadeira, a fé funcional, a fé benefício. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, você há de convir que não é possível fazer omelete sem que se quebre os ovos. É ou não é? É impossível. Assim também, se a pessoa tem fé, então ela tem coragem para agir a sua fé e tomar posse daquilo que a sua fé lhe pede. Porque quando nós temos um sonho, acalentamos um sonho dentro de nós e uma fé para realizá-los, então isso vem de Deus, é a voz de Deus. Agora, se nós temos os sonhos, mas a fé que temos não é a voz de Deus, consequentemente, é uma fé superficial, é uma fé emotiva, então esses sonhos ficam sem condições de serem realizados. Quero uma nova vida, mas não quero abrir mão das baladas da vida noturna. Por quê? Por que não quer abrir a mão das baladas noturnas? Porque a sua fé é fajuta, a sua fé é incrédula, a sua fé é emotiva. Essa é a realidade. Ela diz: eu quero o cumprimento das profecias na minha vida, a vida abundante que Jesus prometeu, mas também quero continuar sendo livre para fazer o que me convém. É impossível. Absolutamente impossível. Como é que você quer o cumprimento das promessas de Deus e não quer atender às obrigações da palavra de Deus, das responsabilidades da palavra de Deus? É impossível. Essa é a realidade.
quero tomar posse da minha terra prometida, mas não quero atravessar o Rio Jordão, nem ultrapassar as muralhas de Jericó, e muito menos enfrentar os intrusos que lá estão. Então é impossível você ter ou tomar posse da terra prometida. Porque a terra prometida está cercada, está apinhada de inimigos. A terra prometida tem o Rio Jordão, que você tem que ultrapassar. Tem a terra de Jericó, a cidade de Jericó, que você tem que ultrapassar, que tem muralhas altíssimas, tem barreiras altíssimas. É impossível transpor a cidade de Jericó sem a ação conjunta, sem a parceria sua com Deus. Então, minha amiga, se você quer facilidades para tomar posse da terra prometida, você vai ficar onde está e só vai regredir na sua vida, porque é impossível tomar posse de uma terra inimiga se não houver uma guerra, uma luta, um conflito contra os inimigos que lá estão. Muito bem, quero me formar, mas não quero estudar. Impossível. Como é que você vai se formar um médico sem estudar? Como é que você vai formar-se como engenheiro sem estudar? Não é possível isso. Então, são coisas banais que fazem a gente entender o poder da fé. Quero ganhar dinheiro e ter vida tranquila, mas não quero trabalhar muito. Impossível. Impossível. É claro. Como é que você vai ganhar muito dinheiro e viver uma vida tranquila na velhice se você não trabalhar muito enquanto é jovem, não se esforçar? É impossível. Quero me casar, quero ser feliz, mas não quero seguir os conselhos de Deus e obedecer a sua palavra. Impossível. Você conhece, e talvez você esteja agora mesmo vivendo um inferno no seu casamento por conta exatamente disso. Você se casou com qualquer um ou qualquer uma. Essa pessoa com quem você se casou é desobediente à palavra de Deus. Você é obediente à palavra de Deus, mas ela é desobediente. Como é que vai conviver a luz com as trevas? Como é que vai conviver a pessoa que está na luz com a pessoa que está nas trevas? Não tem como. É impossível ser feliz. Mesmo você sendo da fé, mas se você casa com uma pessoa que é das trevas, como que você vai ser feliz? Não dá, não tem condição. Então, coloque esses conceitos em dia, verifique, pense, pese, para que você não venha se iludir com a sua própria fé. Porque a fé viva no Deus vivo, não deixa ilusão. É uma convicção pessoal que nos leva, que nos arremete a tomar posse de tudo aquilo que Deus prometeu. E para que nós possamos executar essa fé, nós precisamos de coragem, de audácia, que nasce da própria fé. Agora, se você não tem audácia, se você não é audacioso, não tem coragem para tomar posse, para executar a sua fé, então é porque você não tem fé. Essa é a realidade. Você não passa de um religioso incrédulo, tal e qual eram os hipócritas, os fariseus, os saduceus, os escribas da época de Jesus. Quero viver pela fé, você diz, mas não quero sacrificar. Impossível. Viver pela fé é viver crendo que Deus fará aquilo que Ele prometeu que faria, todo dia. Ainda que a gente não veja o que Ele vai fazer,
mesmo assim a gente acredita, crê. E tem que sacrificar a carne, tem que sacrificar a vontade pessoal. Se você não sacrifica, tampouco você vai ver os frutos dessa fé, que na realidade é uma fé fajuta, uma fé enganosa. Essa é a realidade. Quero ter tudo, mas não quero pagar o preço. Impossível. É impossível. Quero colher muito, mas não quero plantar. É impossível. Minha amiga, meu amigo, essa é a pura realidade. Não pense você que a fé traz as bênçãos de Deus por uma ação automática. Por exemplo, você crê em Deus e acha que porque crê em Deus, você vai tomar posse daquilo que Deus prometeu. Você tem fé nas promessas de Deus, mas você não toma atitudes de fé, você não age essa fé, então a sua fé não vai funcionar, a sua fé não tem nenhuma razão de ser. Tiago, o apóstolo Tiago diz que a fé sem obras, sem atitudes, sem execução, é como um corpo sem espírito. Não tem vida. Então, você tem que avaliar bem a sua fé. Você tem que pesá-la. Jesus disse que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, poderíamos remover as montanhas. Então, minha amiga, meu amigo, não há como tomar posse das promessas de Deus sem a fé, a convicção, a certeza. Mas essa certeza tem que ser, ela tem que vir de Deus, tem que vir do alto. Ela tem que ser um sinal de Deus dentro de você. E naquele momento que você combina os seus sonhos, os seus desejos com a vontade de Deus, e a voz de Deus confirma, então não há medo, não há absolutamente desencorajamento, não há receio, não há dúvida, você vai fundo porque você crê, você acredita. Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá, um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaque seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaque perguntou: meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho cordeiro, pra si Deus proverá. Meu filho cordeiro, pra si Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho cordeiro, pra si Deus proverá. O velho Abraão preparou
com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou: não faças nada ao filho seu, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Proverá, proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá. Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá. Eu vim de 11 relacionamentos frustrados. Quantos? 11. Namoro, assim, sério? Casamento? Sempre com essas promessas, né? Namoro sério, casamento. A minha primeira vez eu fui violentada. E assim, desde essa primeira vez em que eu fui violentada, assim, eu me relacionava, mas não dava certo. E aí no 11º, que mulher vai contando, né? Aí eu falei, eu não quero mais, chega, né? Não quero mais saber de homem, porque assim, nesses relacionamentos tiveram, assim, traições, né? Promessa de casamento, noivado, e não dava certo. E aí quando ele me conheceu, eu não queria mais. Ele teve uma insistência, né, em querer me namorar, foram 6 meses mais ou menos. Depois de 6 meses eu aceitei começar um namoro com ele. Nós tivemos 5 anos de namoro. Ele estudava, eu também. Nós decidimos nos casar, nos casamos. E aí começaram os problemas, porque eu acordava cedo para trabalhar e ele ficava em casa dormindo. Eu estava voltando do trabalho, ele estava indo para a academia. E assim, todas as contas da casa nas minhas costas. Então, assim, era tudo. E aí ele tinha clientes para atender e não ia atendê-los, né? E assim, aquele sofrimento, né? Enfim, ele tinha um perfil totalmente diferente do meu, né? Que no namoro eu não percebia, porque cada um tinha a sua casa, cada um tinha a sua dinâmica. O que você fizeram em 5 anos que você não percebeu isso? Não percebi. Em 6 meses ele não mudar, eu estou anulando o casamento. E aí, nesses 6 meses, eu comecei a lutar na terapia e ele começou a mudar. Então, eu tive um relacionamento de 5 anos, só que eu era roqueiro, não tinha muito objetivo de vida. Meus pais me sustentavam, não me ensinou a lutar para a vida. Então, assim, se eu tivesse dinheiro para comprar CD, já estava bom. Eu sempre fui muito independente, então acho que é por isso que eu não percebi. Então, assim, eu sempre tive meu trabalho, meu dinheiro, eu sempre era focada muito nos estudos, enfim. E aí, quando eu me casei com ele, assim, eu não, assim, por mais que eu fosse independente, eu não queria sustentar ninguém. Assim, eu não queria, assim, ter casado e, assim, sair para trabalhar e ele dormindo. E aí, assim, eu perseverando, ele foi mudando. E ele foi mudando de fato. Só que, e aí foi quando eu decidi ter o meu filho. Mas aí ele já estava mudado. Eu já estava num cargo bom, ele já estava com a loja dele, a gente estava numa estrutura. A gente tinha ido para um apartamento maior, a gente estava bem. Só que aí, com o meu filho, eu parei de vir na terapia. Com a criança, eu comecei a priorizar mais o meu filho, foi um parto difícil, enfim. Aí tudo aquilo que eu sofri no início do casamento, onde toda a casa estava na minha responsabilidade, voltou tudo de novo. Então, novamente, eu me vi com ele dormindo, não querendo ir tocar a loja, as dívidas do lado dele aumentando, enfim, várias coisas que foram acontecendo. E aí eu tive força, graças a Deus, para voltar. Aí quando eu voltei mesmo, de fato, para lutar por ele, foi no templo. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei já com... Eu estava assim, com... muito mal, assim, eu não queria mais, assim, estar com ele, queria me separar, mas não tinha força para me separar, porque eu não estava trabalhando. Foi tudo muito difícil, mas... É uma guerra, na verdade. Sim, teve agressão. Ele chegou a apertar a minha perna e agredir muito forte, a ponto assim, que se eu fosse no médico, eu tinha que denunciá-lo.
que mudou na sua vida? Não, responsabilidade, foco tanto na família, menos antes eu pensava mais em mim, agora eu vejo mais a questão de família, prioridades, né? A família, o meu filho. É uma transformação assim que assim, é vir mesmo, exercitar e não desistir. Eu ajudei ele financeiramente, eu doava o meu tempo ficando na empresa. Foi 8 anos assim, me enrolando para não casar comigo. Até que teve um momento que eu comecei a ficar muito mal com a situação, os parentes cobrando, todo mundo cobrava. Quando você vai casar? Meu pai cobrava, meu pai ajudou financeiramente para a gente se casar. Mas sempre era algo que estava na minha frente. Era um carro, era um caminhão, era uma empresa que ele tentava abrir e não dava certo. Todas as características de um cafajeste eu via nele. Eu achava que ele ia mudar, mas ele não mudava. E aí, nisso, eu me cansei, fiquei doente, aquele problema que estava dentro começou a se exteriorizar na parte de fora. Eu comecei a perder o movimento das pernas, fui no psiquiatra, o psiquiatra falou que eu estava ficando louca. Ele estava comigo, do meu lado, e ele falou para mim assim, ele aceitou a palavra do médico, ele não me tirou daquele lugar, e ele falou assim pro doutor, não, dá o cartão aí para me internar ela. Nesse momento, quando ele fez isso, eu falei, não dá mais. Acabou. Chega. Você não muda. Enfim, aí eu coloquei um ponto final mesmo. Ele começou a correr atrás de mim, começou a falar que ia mudar, foi na minha casa, conversava com os meus pais gostavam muito dele. E aí eu falei que não dava, que tinha acabado. Só que no fundo, eu tinha esperança que ele ia mudar. Foi aí que ele veio outra bomba, ele estava com outra pessoa, já me traindo, mesmo estando comigo, ele já me traía. Fora que eu era traída mesmo estando nesse relacionamento. Eu via mensagens, mas eu não acreditava. Foi assim que você chegou na terapia? Foi assim, eu cheguei destroçada, na verdade. Terrivelmente, dentro de mim machucada. Muito machucada, decepcionada, envergonhada também. Só que eu me fechei para o amor. Eu não queria mais amar ninguém. Eu falava assim, eu não quero ninguém. Vou cuidar da minha parte financeira, vou estudar, enfim. Quis cuidar de mim. Até o momento que, todas as quintas-feiras, eu estava em casa sem fazer nada. Falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa pela minha vida sentimental. E comecei a vir. E eu descobri que eu tinha medo. Medo. Eu não estou em nenhum relacionamento no momento. Mas, assim, nesse momento, aquele medo que eu tinha de conhecer alguém, de aquelas cicatrizes, os traumas do passado, desses 8 anos, todas as raízes, elas foram eliminadas na terapia do amor. Hoje eu me encontro pronta para conhecer uma pessoa. Graças a Deus. Nessa quinta-feira, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão, eu queria convidar especialmente aquela mulher sofrida, que vem sofrendo, que vem chorando, que vem urrando. Aliás, às vezes até é uma pessoa que crê no Senhor Jesus, mas traz dentro de si uma mágoa desgraçada. Na realidade, essa mágoa é um câncer. É o câncer da alma. Porque o marido dela a traiu com a sua melhor amiga. A sua melhor amiga. E aí ela diz, como é que pode? Era minha melhor amiga, eu trazia essa mulher na minha casa, ela almoçava comigo, jantava comigo, ela dividia horas comigo, e de repente, ela tirou o meu marido de dentro de casa. Ela levou o meu marido e eu fiquei sozinha. E então, nasceu ali o câncer na sua alma. Porque aquela mágoa desgraçada, aquela mágoa, sabe aquela mágoa, quase que você pode tocar na mágoa e pegar na mão? Pois bem, assim é o que ela contraiu dentro do coração. Imagine um coração magoado. Sabe como é que é o coração magoado? Imagine você pegar um coração como uma geleia no seu coração. Mas uma geleia não rosa, não vermelha, mas uma geleia negra. O coração está negro, entrevado, por conta da mágoa que ela traz dentro de si.
E ela contraiu essa mágoa porque a mulher que a traiu ou que tirou o seu marido de casa era sua melhor amiga. A pergunta é: quem é culpado? O marido dela ou a mulher? Não, o culpado não é a mulher. O culpado é o marido dela. O marido dela é que foi sem vergonha. Ou não foi? Ela não tem nada a ver com isso. Ela apenas atraiu, ela se envolveu, ela aceitou, mas o marido é que foi cafajeste. Ele que foi cafajeste. E essa esposa contraiu esse câncer por causa dela. Eu não diria que ela deveria contrair esse câncer por causa do marido dela, acusar o marido dela. Não. Não adianta aí, no caso, ficar acusando ela ou o marido. O que importa é resolver esse problema. O que importa é resolver esse problema. Isso aqui é inteligente. O inteligente, a sabedoria manda que essa pessoa venha arrancar essa mágoa de dentro de si, porque essa mágoa é a sua maior inimiga. E por causa dela, essa pessoa não tem tido paz. Essa pessoa não tem tido condições de reconstruir o seu lar, nem com outra pessoa. A sua vida está estagnada, parada, por conta dessa mágoa. E Jesus disse que se a gente não perdoa aqueles que nos ofendem, tampouco a gente pode ser perdoado. Então, minha amiga, meu amigo, nesta quinta-feira, dia 23, às 8 da noite, nós estaremos fazendo uma oração especial para esse tipo de problema, esse tipo de pessoa. E se você é uma dessas vítimas da mágoa, então, nesta quinta-feira, às 8 da noite, eu estarei aqui com vocês no Templo de Salomão. Eu vim andando só, pisando pó na dura estrada. Minha amiga, meu amigo, nós ficamos por aqui. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Na provação, na caminhada, até que pela fé eu encontrei Jesus, eu encontrei, eu vi Jesus, Jesus me viu e nele me salvei. Eu vi Jesus, Jesus me viu, no mesmo instante me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de emoção, e desde então posso dizer que em Cristo me salvei. E foi assim que um dia em mim raiou o dia em que na cruz eu vi Jesus em agonia por mim, que estava ali ao pé da cruz, tão pobre pecador. Sim, foi ali na cruz que Cristo me salvou. Eu vi Jesus, Jesus me viu.
mesmo instante me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de emoção. E desde então posso dizer que em Cristo me salvei. Eu vi Jesus me viu no mesmo instante.